Quando tento achar uma simples fórmula para o período anterior à Primeira Guerra Mundial, espero poder comunicar sua totalidade, chamando-a de a Era de Ouro da Segurança. Tudo em nossa monarquia austríaca de quase 1000 anos parecia ser baseado na permanência. Stefan Zweig, autor austríaco. Fogo! Campo de batalha. Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Episódio 1. Conflitos de Impérios, Europa, 1914. Primeiro ato. Último verão do Velho Mundo. Era o último verão antes da Primeira Guerra. O último verão do Velho Mundo. Para o homem e a mulher comum nas ruas do mundo ocidental, alguém que viveu nos primeiros anos vibrantes do século XX, nada parecia estar mais distante do que uma guerra. Nestes anos, homens que sonhavam com aventuras de campos de batalha teriam muita dificuldade em encontrar uma guerra para participar. Em 1901, e nos 13 anos que se seguiram, os povos da Europa Ocidental e os da América de língua inglesa tornavam-se grandes consumidores ao invés de guerreiros. Automóveis, motocicletas, dirigíveis, trens elétricos e submarinos, novidades para suprir o crescente tempo livre. Uma classe média emergente esperava por cada vez mais anos de progresso, com mais prosperidade e mais paz. Não houve nenhuma guerra entre os grandes poderes por quase meio século, e a globalização da economia mundial sugeria que a guerra havia se tornado uma coisa do passado. Para muitos, naquele quente e ensolarado verão de 1914, o mais bonito da história viva, a Europa tinha virado uma espécie de Éden. Stefan Zweig falou por todos quando escreveu que raramente havia presenciado um verão tão luxuriante, tão bonito, e fico tentando a dizer mais verão. Os britânicos de classes média e alta em particular viviam em um mundo ideal, onde os ideais econômicos manteriam os grandes poderes da Europa longe de travarem guerras entre si. Para aqueles de renda confortável, o mundo de seu tempo era mais livre do que é hoje. Até agosto de 1914, um inglês sensato, tolerante à lei, poderia passar pela vida e mal notar a existência do Estado. Você poderia viver onde quisesse e como quisesse. Você poderia ir a qualquer lugar do mundo sem qualquer tipo de permissão. Para a maioria dos lugares, não era preciso passaporte e muitos nem o tinham. O geógrafo francês André Siegfried viajou para todo o mundo sem nenhuma identificação, fora o seu cartão de visita. Era um tempo de livre fluxo de capital e livre movimentação de pessoas e bens. Em 1914 havia mais globalização do que há agora. A maior parte do quarto final do século XX foi gasto recuperando terras perdidas nos 75 anos anteriores.
A mistura e interdependência econômica eram poderosas tendências que faziam parecer que uma guerra entre os grandes poderes da Europa tornara-se impraticável e realmente obsoleta. No mundo ocidental, as pessoas comuns não tinham nenhuma apreensão sobre um possível conflito. Havia líderes que se preocupavam, mas no inverno e primavera de 1914, nem mesmo eles esperavam que uma guerra fosse explodir naquele verão. A França queria retomar os territórios tomados pela Alemanha algumas décadas antes. Mas aqueles em boa posição para julgar tinham certeza de que a França não começaria uma guerra para reaver os territórios. O primeiro-ministro russo reportou ao czar no dia 13 de dezembro de 1913. Todos os homens de Estado da França querem silêncio e paz. Eles estão dispostos a trabalhar com os alemães. Não havia dúvida de que no final de 1913, as relações franco-alemãs estavam em melhores situações do que estiveram há anos. A Alemanha tinha medo de uma possível guerra contra a Rússia, mas no inverno de 1914 eles sabiam que o exército do czar não tinha condições de travar uma guerra e não teria por muitos anos. So shine on, harvest moon for me and my gal. Os últimos dias daquele glorioso verão em junho de 1914 transcorriam normalmente, até que veio a tempestade, atingidos por um raio, que eles erroneamente acreditaram ter vindo do nada. Segundo ato, rede de interesses. A rota que levou os grandes poderes da Europa à guerra em 1914 era longa e traiçoeira, com muitos fatores, levando-os a conflitos armados. Talvez o mais importante e óbvio tenha sido a Guerra Franco-Prussiana de 1870. Aquele confronto limitado assistiu à humilhante derrota francesa e à unificação dos estados alemães sob liderança prussiana. A emergência repentina do Império Alemão, que teve como parte a conquista das províncias francesas de Alsácia e Lorena, trouxe uma mudança fundamental para o equilíbrio do poder europeu. O progresso acelerado da Alemanha na economia e sua ascendência militar apenas intensificaram as ansiedades de seus vizinhos. Em 1913, a Alemanha, que ficava atrás apenas dos Estados Unidos, era a nação industrial mais poderosa do mundo. Na maior parte das 2 décadas entre 1871 e 1890, o novo status quo europeu não era seriamente desafiado graças à destreza e os desvios diplomáticos do chanceler alemão Otto von Bismarck, mantendo a França isolada. Quando Bismarck deixou o ofício em 1890, não demorou muito para uma série de correntes imprevisíveis começarem a desgastar a fundação de seu cuidadosamente construído sistema continental. Uma rápida deteriorização da relação russo-alemã e a aproximação entre a Rússia czarista e a França republicana obrigou a Alemanha a reforçar sua aliança com dupla monarquia austro-húngara. Esta aliança garantia que ela tivesse um aliado no leste. A Alemanha pagaria um preço alto por uma política que a amarrava mais próxima de um império decadente que estava, ele próprio, achando cada vez mais difícil frear as aspirações nacionalistas de sua distinta população. A situação potencialmente explosiva nos Balcãs ficou mais perigosa com o declínio da influência turca no local. Procurando explorar tais oportunidades, a Áustria e a Rússia embarcaram cada uma em uma trajetória que só poderia terminar em confronto. O surgimento da Sérvia somou mais um elemento perigoso para esta instável mistura regional. A Sérvia ficara furiosa com a Áustria pela anexação da Bósnia e Herzegovina em 1908.